Leitura devocional do Evangelho de João, no capítulo 21, versículos 24 e 25, a passagem derradeira que encerra o Evangelho de João e que é traduzida na Nova Almeida Atualizada da seguinte maneira: o testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Essa passagem que encerra o Evangelho de João, absolutamente conhecida, famosa, e muitas vezes pouco refletida, e ela tem pelo menos três importantes elementos teológicos comprimidos dentro dessa passagem, que valem a pena a gente repousar o nosso pensamento sobre cada um deles e elocubrar reflexões a respeito daquilo que está aqui. A primeira delas diz respeito ao testemunho autêntico de João aqui. Depois de relatar tudo que Jesus viveu, o autor parece fazer questão de enfatizar que o testemunho que aqui foi escrito merece confiança. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito das coisas que escreveu. E sabemos que o testemunho é verdadeiro. É a confiança naquilo que foi relatado. E veja só, geralmente, principalmente na mente muito moderna, a gente imagina que confiança naquilo que foi relatado diz respeito meramente a: será que eu acredito que aquelas coisas aconteceram mesmo? A desconfiança, muitas vezes, numa cabeça muito moderna, e moderna aqui não no sentido de moderno, uma coisa que é atual, moderno no sentido filosófico da coisa, moderno no sentido do modernismo. Numa cabeça muito moderna, a gente quer saber se os eventos eles são históricos, se tem historicidade. Agora, existem outras maneiras de desconfiar de um relato, ou desconfiar de orientações, ou desconfiar de ensinamentos, que é o caso de um evangelho. Os evangelhos eles não são meramente relatos históricos, eles são relatos baseados na história que contêm ensinamentos. E desconfiar de um ensinamento, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é desconfiar da sua veracidade histórica. Desconfiar de um ensinamento é desconfiar de que aquele ensinamento é bom, de que ele é verdadeiro no sentido de que aquilo que ele diz acontecer, acontece de fato. Desconfiar de um ensinamento é: será que isso é certo mesmo? Será que é verdadeiro no sentido de que aquilo que aquela pessoa está dizendo que vai acontecer para valer? E aqui o que a gente tem é um chamado à reflexão. O quanto que a gente confia naquilo que Jesus orienta. Mais do que meramente confiar que ele morreu numa cruz de madeira de verdade e ressuscitou ao terceiro dia de verdade, o que de fato compõe a fé cristã, o quanto que a gente confia que, como nós vimos aqui no Evangelho de João, ele orou por nós. O quanto que a gente confia que o mandamento que ele manda a gente seguir é amor e a gente seria conhecido por esse mandamento. O quanto que a gente confia de que o pai da mentira é Satanás. Isso é muito mais do que meramente saber se Jesus nasceu de Maria ou não nasceu de Maria. Se os eventos são historicamente verificáveis ou não. O quanto eu confio que isso daqui ainda é útil para a minha vida hoje, depois de 2000 anos. E eu acho que essa pergunta sobre confiança no Evangelho, ela é mais relevante no nosso dia a dia do que as perguntas que têm o seu lugar, que são importantes, a respeito da historicidade dos eventos. Tem o seu lugar, é importante discutir historicidade, mas me parece que discutir confiabilidade
especialmente confiabilidade daquilo que Jesus ensina, isso me parece que é mais relevante no nosso dia a dia. Com frequência, em nome das nossas ideologias, em nome das nossas conveniências, a gente coloca em xeque a confiabilidade daquilo que Jesus ensina. Para além da confiança nesse testemunho, nós temos uma segunda coisa importante aqui, que é o reconhecimento da universalidade das obras de Cristo. Porque uma coisa é que essas obras sejam confiáveis. Outra coisa é a gente ser capaz de depositar nelas a percepção de que elas resolvem problemas extraordinários do mundo inteiro até hoje. Mais do que confiável para o meu dia a dia, será que ela é confiável para o meu vizinho? Como o ensino que passa a ser meu e eu passo a repassar ele para outros? Explico. O que João está dizendo aqui é que é tanta coisa boa, é tanta coisa impressionante, Jesus é tão extraordinário, que as obras dele não cabem num livro. E não cabem nem em todos os livros do mundo. Em especial, as obras que ele continua a fazer. Aquelas que ele faz por meio do seu testemunho, do meu testemunho. E muitas vezes o que nos falta para que nós sejamos mais piedosos na nossa vida pública, assumindo que a gente é cristão, orando com a pessoa que está em necessidade, mas que de repente a gente fica com vergonha, orientando uma pessoa que está ao nosso redor, muitas vezes o que falta é confiança de que as obras de Cristo não cabem num livro. E elas cabem na sua vida. Cabe não no sentido de estar contido restritamente na sua vida, mas cabe no sentido de que é adequado à sua vida. Faz sentido que essas obras de Cristo ganhem expansão por meio daquilo que você faz e fala. A terceira coisa que aparece aqui como elemento importante é a percepção de que existe toda uma comunidade que se forma em torno desse discípulo amado, uma comunidade que ouve essas palavras e acha que aquilo é digno de ser replicado. Vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Nem todos os livros do mundo seriam suficientes para relatar tudo o que Jesus viveu. Mas esse livro, o de João, relatou muitas coisas e a comunidade que recebeu julgou que esse livro em especial merecia ser copiado e transmitido e popularizado, que foi efetivamente o que aconteceu. Quão dispostos nós estamos a estarmos engajados na popularização daquilo que a mensagem de Jesus traz? Porque uma coisa é confiar na nossa vida pessoal. Outra coisa é a gente se engajar em viver essa confiança de modo que impacte quem está ao nosso redor. Outra coisa ainda é comprometer-se, como a comunidade de João se comprometeu, a levar ao maior número possível de pessoas a boa mensagem de Jesus Cristo. Veja, você não precisa abrir um canal no YouTube e sair falando para isso. Essa foi a maneira como eu encontrei de me engajar nesse projeto. Mas é conveniente e é coerente com a confiança no Evangelho você, de alguma maneira, encontrar a sua maneira de se engajar na popularização da palavra de Deus, da popularização do nome de Jesus, que o nome dele seja conhecido e as obras dele sejam conhecidas, como de fato elas aconteceram e como de fato elas são, e não meramente pela cultura pop. Talvez a crise de confiabilidade que o mundo tem em Jesus é porque o mundo só conheça o Jesus da cultura pop e não o Jesus do relato bíblico.
Novidade por aqui, agora nós temos um clube de membros nesse canal. Então, se você vinha pensando em contribuir com o canal, existe essa nova forma. Além dela, a gente tem também aquelas tradicionais que estão aqui na descrição desse vídeo. Com a sua ajuda, a gente chega mais longe. Dá uma olhadinha nos benefícios de se tornar membro aqui do canal.